Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Estamos próximos de passar por mais uma eleição. Quando chega o período eleitoral, surgem muitas dúvidas, tanto para os candidatos quanto para a população, a respeito do que pode ou não pode ser feito pelos candidatos nesse período. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Elson de Almeida Oliveira. Ele que é especialista em direito eleitoral, professor de pós-graduação e ex-membro do Conselho Especial de Direito Administrativo do Conselho Federal da OAB. E ele vai nos esclarecer sobre as condutas que são permitidas e as que são vedadas durante o período eleitoral. Seja muito bem-vindo, Dr. Elson, aqui é o Sintonia Jurídica. E nesse ano de eleições, Dr. Elson, a gente vai perceber aí algumas mudanças no processo eleitoral. Quer dizer, os municípios estão tendo que se adaptar, os gestores estão tendo que se adaptar a essas novas regras, novos prazos. Dessa reforma de 2015, quais são as principais alterações no processo eleitoral que os eleitores vão poder perceber? Como advogado publicista, como advogado do município, eu preciso alertar para os gestores as condutas vedadas. Eu preciso alertá-los sobre o que ele não pode fazer e quais são os limites de seus atos administrativos dentro deste período eleitoral. Houve, de fato, dia 29 de setembro de 2015, a promulgação da mini-reforma eleitoral, que é a Lei número 13.265 de 2015, ao qual houve algumas mudanças. Quais foram essas mudanças? A principal delas, houve a diminuição do tempo de campanha. Ela diminuiu de 90 dias para 45 dias. Hoje a campanha ela só se inicia no dia 16 de agosto de 2016. Somente a partir desse dia que os candidatos poderão fazer campanha publicitária, poderão colocar nas ruas o seu material de campanha. Esta, para mim, é a principal mudança. Por quê? São somente 45 dias, agora vão ser 45 dias de muita intensidade. E também com o acesso à justiça mais facilitado, com o Ministério Público mais atuante, com o Tribunal Regional Eleitoral mais atento às mudanças que estão ocorrendo no cenário nacional, essa vai ser uma das eleições mais judicializadas de todos os tempos. O acesso à justiça está muito fácil, está muito prático. Hoje o povo não tem mais medo de denunciar. Hoje todo mundo tem uma câmera fotográfica, tem um celular que filma e todas essas denúncias serão averiguadas, como já estão desde as eleições passadas, de perto pelo Tribunal Regional Eleitoral e suas zonas eleitorais em cada município. Doutor Elson, é interessante que a democracia ela é fundada no poder do povo. O povo exerce o poder através de seus representantes. E que tipo de ação o eleitor que percebe uma infração no processo eleitoral pode tomar, né? Que tipo de providência ele pode tomar para tentar coibir esse tipo de ilicitude nas eleições? O primeiro ponto, ele registrar. Como assim, Elson, registrar? Ele filmar, ele tirar uma foto dessa infração legal, munido disto, ele levar ao conhecimento do Ministério Público, ele levar ao conhecimento do promotor. Ou então ele basta levar também ao conhecimento do chefe do cartório eleitoral que está presente lá na sua cidade, que inclusive a partir do dia 16 de agosto ele terá plantão. Ou seja, de domingo a domingo o cartório eleitoral está aberto. Então eu como eleitor, eu vejo o prefeito fazendo uma infração legal, eu vejo o opositor fazendo algo ilegal. A primeira coisa que eu preciso fazer, registrar. Eu preciso constituir uma prova. Seja através de uma foto, seja através de um vídeo, ou seja, arregimentando pessoas que presenciaram aquela situação ilegal, que são as testemunhas, que poderiam vir ser testemunhas no processo judicial. Procure-se o chefe do cartório eleitoral, registra-se a denúncia, ele reduz a termo a denúncia e ele repassa ao Ministério Público Eleitoral se o promotor não estiver na cidade. Se o promotor estiver na cidade, pode procurar diretamente o promotor e relatar isso como uma notícia de fato, que ele reduzirá isso a termo e apresentará junto ao juiz eleitoral responsável daquela comarca como uma denúncia eleitoral. E aí sim iniciará um processo eleitoral que pode ensejar, inclusive, além das multas, uma cassação de mandato se aquele candidato for eleito.
Quer dizer, os registros que a própria população faz, ela pode levar conhecimento dos cartórios eleitorais e dali vai iniciar toda uma investigação pelo Ministério Público Eleitoral e um julgamento pela Justiça Eleitoral. Pela Justiça Eleitoral. Mas o que a gente pede? A gente pede responsabilidade do denunciante. Por isso que eu falo a todo momento em constituir uma prova. Eu trabalho em eleições desde 2008. São 8 anos de experiência, são 8 anos vivendo quase que diariamente a disputa eleitoral desses pequenos municípios. E o que a gente nota? Desculpe até a palavra, mas a gente nota o fuxico. O fuxico ele é muito presente nessas eleições. E fuxico não leva denúncia nenhuma para frente. Se você chegar no cartório eleitoral, se você chegar para o promotor de justiça, somente com relatos, sem provas, sem testemunhas que comprovem aquilo, nem vá. Pois isso não será levado adiante. Será apenas mais um fuxico, mais um boato, que esses boatos, esses fuxicos devem ser deixados de lado. Leve coisas concretas, coisas palpáveis, certo? O que a gente pode observar nessa época de eleição? A gente pode observar as condutas vedadas. Os prefeitos, eles devem tomar alguns cuidados. Como o quê? Quer dizer, a gente está falando do candidato à reeleição, prefeito que está lá exercendo o seu mandato como chefe do poder público municipal e que também se posiciona como pré-candidato à reeleição. Pronto. Mas também aquele que não vai se candidatar também está vedado. Ótima pergunta. Para quem não vai ser candidato, não está vedado. Ele pode estar presente. O que ele não pode é levar debaixo do braço dele, levar pela mão, botar em cima do palco, colocar na mesa de honra o candidato que ele apoiará. Isso é conduta vedada. O impedimento da presença, ela somente é cabível para aquele que é candidato à reeleição. Aquele que vai se colocar como candidato novamente. Então, relembrando, a partir do dia 3 de julho, já está vedada a presença... Desde 3 de julho, né? Já está vedado. Essa presença do prefeito candidato. Do prefeito candidato. Nas inaugurações de obras. E que outras condutas são vedadas? Outras condutas vedadas é a utilização de bens públicos em campanha eleitoral. O prefeito ele não pode utilizar aquele veículo que é alugado pela prefeitura ou então que é de posse, que é de propriedade da prefeitura em sua campanha. Ele não pode utilizar aquele veículo que é da prefeitura na sua carreata. Isso ele não pode fazer. Ele não pode utilizar esse mesmo veículo para transportar eleitores. Isso é vedado. Outra vedação que nós podemos citar: propaganda institucional. Essa propaganda institucional ela é vedada até o dia da eleição. O que a gente chama de propaganda institucional? Essa propaganda de obras, essa propaganda do que ele fez, do que ele está fazendo como prefeito. Ele não pode ir para a rádio, não pode ir para a TV, falar, olha, eu vou construir a creche tal próximo mês. Agora, também nessa reforma eleitoral de 2015, se está prevista uma mudança muito grande quanto ao financiamento das campanhas, né? Que mudança foi essa que teve? A principal mudança foi que pessoa jurídica ela não pode financiar campanhas. O que é isso? As empresas elas não podem mais doar valores aos candidatos para financiar suas campanhas eleitorais. Isso foi feito baseado no estudo do Tribunal Superior Eleitoral, que principalmente no Nordeste foi avaliado que 90% dos recursos financeiros recebidos pelos candidatos nas capitais do nosso país é oriundos de empresas. E essas empresas, elas doavam vultuosas quantias, e isto está vedado. Agora me questionam muito o seguinte: Welson, eu sou dono de uma empresa, eu posso doar? Você pode doar como pessoa física, mas esse dinheiro não pode sair da conta da sua empresa, mas pode sair da conta pessoal. Esta é a principal diferença. No preâmbulo da lei que aprovou essa mini-reforma eleitoral em 2015, o legislador se refere a uma redução dos custos de campanha. Você, com a sua experiência nas eleições, você acredita que os orçamentos das campanhas eleitorais de 2015 vão ter, de fato, um volume menor por conta dessa vedação da doação de pessoas jurídicas? Samuel, como estudante ainda do direito eleitoral, a gente nota que a intenção do legislador foi isso. Porque outra mudança, além da impossibilidade das empresas poder doar para as campanhas,
políticas, houve outra mudança. Qual foi? Antes, o candidato que dizia qual é o seu limite de gasto. Ele estipulava isso no dia da convenção partidária. Ele podia colocar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões e assim ele poderia gastar até esse limite. Hoje, quem estipula esse limite de gasto é uma mudança trazida também por esta mini-reforma eleitoral, é a Justiça Eleitoral. 90% dos municípios piauienses, os prefeitos só poderão utilizar até R$100 mil e os vereadores até R$10 mil. Então você nota uma mudança clara, ou seja, ou o vereador ou o prefeito se adequa à legislação ou ele vai infligir a lei fazendo caixa 2. Esses valores também se referem às eleições na capital? Da capital não, na capital como é que é feito o cálculo? Ele é feito da seguinte maneira, se pega 70% da última campanha realizada e aí é o valor atualizado dele, é 70% vezes o valor total gasto. Por isso que o legislador teve a intenção de diminuir esse limite de gasto. 30% mais barata a campanha, essa é a previsão. Exatamente, 30% então a gente pode esperar uma campanha financiada por pessoas físicas, com 30% menor o gasto nessas campanhas. Então é uma campanha realmente nova, né? A gente está aí para ver o que vai... Aqui em Teresina, eu posso lhe trazer o dado que aqui em Teresina vai ser, o limite de gastos vai ser em torno de R$1.800.000. Para vereador é em torno de 170 a 180 mil reais. Então a gente vai ter que observar como é que esses candidatos vão ter que se desdobrar para atender esse limite de gastos. Pois aqui em Teresina trata-se de uma campanha custosa, porque há necessidade de uma grande estrutura, seja de veículos, seja de material de campanha, seja de apoiadores políticos, seja de comitês, aluguéis de locais. Então, e a Justiça Eleitoral está atenta a isso. Ela vai observar isso. Os candidatos vão ter que ficar de olho bem aberto. E as prestações de contas agora, se houver movimentação financeira, o que é movimentação financeira? Movimentação de valores em espécie, elas precisam ser informadas com 72 horas após a movimentação ao Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, a fiscalização está bem mais rígida. Então, aquele candidato que está pensando que vai fazer uma campanha vultuosa, ele tem que abrir o olho dele, porque senão ele pode perder o mandato dele lá na frente por caixa 2. Nós estamos conversando com o Dr. Welson Oliveira, ele está nos esclarecendo uma série de alterações que ocorreram na legislação eleitoral em 2005 e que já vão valer nas eleições deste ano. Então a gente tem, Dr. Welson, um período eleitoral mais curto de 45 dias. A propaganda eleitoral também mudou o tempo, né? A propaganda eleitoral, o que ela mudou? Não pode mais cavalete, não pode mais pintura no muro. O que se pode hoje? Pode cartaz. Cartaz de no máximo 40 por 50 centímetros. E também aquele cartaz no carro somente pode ser o para-brisa traseiro todo e que ele seja perfurado. Aparentemente, essa mini-reforma traz uma esperança de uma eleição em que o eleitor pode ter mais domínio sobre os gastos dos políticos, porque a gente tem esses valores como referência, né? Tem os instrumentos de denúncia. Agora, para finalizar, eu queria, Dr. Welson, que você nos esclarecesse quanto ao equilíbrio entre os partidos políticos. Houve alguma alteração quanto ao tempo de televisão, tempo de rádio, que favorecesse melhor essa distribuição da exposição dos candidatos dos pequenos e dos grandes partidos? Quanto a este ponto, a mini-reforma eleitoral ela ficou devendo um pouco. Inicialmente, a proposta da mini-reforma é para que se não tivesse mais o Instituto da Legenda. Isso não foi abolido. E nem a presença partidária também no horário gratuito também não foi abolido. Então isso depende do quê? Da coligação. Aquela coligação formada, seja ela majoritária ou proporcional, ela vai acabar influindo no tempo de rádio, no tempo de televisão. Porque um partido que já tem muitos vereadores, um partido que já tem um prefeito, ele teoricamente vai ter mais tempo de rádio e TV do que aqueles que não têm. Aqueles que não têm sequer um vereador não vão ter tempo. Então isso ainda vai continuar esse desequilíbrio.
Nós realmente estamos aqui com um trabalho de informar a população sobre essas principais questões, tanto de mudança na lei, posicionamento dos tribunais superiores, avanços na ciência jurídica, e foi muito bom recebê-lo aqui, Dr. Welson. Professor Samuel, eu agradeço, e eu acho louvável essa posição da Rádio Universitária de trazer esse conhecimento ao público em geral, e me coloco à disposição quando for preciso. Muito obrigado, Dr. Welson, e até a próxima.